Vou te ensinar a desenhar Mikasa adulta com 3 passos simples. E eu tenho certeza que você também vai conseguir fazer. Eu sou o Reid e com papel sulfite, um lápis HB na mão, vamos começar com o passo 1, que é desenhar formas geométricas do corpo e do rosto dela, apenas para ter uma noção espacial dentro da folha e ocupar devidamente e corretamente, e não haja nenhuma desproporção. Aqui nós temos que ter alguma noção de proporção das partes do corpo e já podemos arrumar se percebemos que alguma não corresponde ou não está tão certo quanto deveria, como o comprimento, a volumetria e etc. É um passo bem simples e rápido, porém é essencial, porque aqui já definimos muitas coisas e que mais para frente pode fazer com que seja crucial. Neste passo, todos os traços são feitos bem de leve, apenas para demarcar e ser como guia para os próximos passos. Por isso, eu pego na extremidade do lápis, para que não haja nenhuma possibilidade de eu fazer força e garantir que os traços saiam bem leves. E também eu não preciso de tanta precisão assim, é apenas um guia. E falando em guia, vale relembrar as linhas horizontais e verticais, tanto do rosto como a do corpo. É importante deixar elas demarcadas, porque elas são guia para mostrar a direção onde os olhos e o próprio corpo está virado, porque alguns elementos do equipamento e a roupa dela, e principalmente do rosto, serão direcionados através dele. Como eu tinha falado, esse passo é bem rápido e simples, é apenas uma volumetria para nos guiar. E agora sim, vamos adicionar com o mesmo lápis HB as características da Mikasa, como seu cabelo, roupa, equipamento e etc. Aqui, como vamos fazer por cima das linhas guias, podemos pressionar um pouco mais o lápis, para que ela se sobressaia sobre as linhas guias. Aí você me pergunta, eu poderia fazer esse primeiro passo com as estruturas, aquelas estruturas bem iniciais, com círculos, retângulos, etc? Sim, poderia. Porém, eu gosto de fazer mais volumetria diretamente ou algumas formas um pouco mais simples, porque isso me economiza mais tempo e também polui menos o desenho, mas nada impede de você fazer esse passo. Porém, se você se garante, se sente mais seguro fazendo, fique à vontade. Semelhante ao passo 1, vamos fazer os detalhes da roupa, os objetos que compõem ela, os equipamentos, com forma simples, apenas para demarcar dentro do desenho e ver se não tem nenhuma desproporção, nenhuma desigualdade e que tudo fique em harmonia, apenas fazendo a silhueta. Ou seja, em outras palavras, estamos vendo o macro do desenho, que é a sua composição total. Agora é importante que nós definimos esses pontos maiores para que depois, com tudo certo, vamos para os detalhes, porque não adianta nada nós começarmos a detalhar vários objetos pequenos para que depois percebemos que não está nada certo e temos que apagar e refazer tudo. Então vamos começar com o macro para depois ir para o micro. Com tudo concluído, vamos para o último passo, que é a finalização desse rascunho. Agora com uma lapiseira, por ele ser mais precisa e mais fina e ter um traço mais constante, pode ser 0,5 ou 0,7, e com grafite 2B ou qualquer outra linha B, mas que seja mais escuro, que usamos anteriormente, vamos começar fazendo todos os detalhes do desenho. Eu gosto de começar pelo rosto, porque quando a gente bate o olho num personagem desenhado numa folha, a primeira coisa que o nosso olho procura é o rosto. Então vamos começar com ele. E eu gosto de fazer o contorno do rosto, porque eu tenho uma visão melhor nesse começo, porque ele vai se destacar de todo o desenho, de todo o resto do desenho. E depois partir pelo nariz, que está no centro do rosto, boca e sobrancelhas, isso mesmo. Porque um conecta o outro, então eu posso perceber se algum está fora da proporção com mais facilidade. E depois eu parto para os olhos, e aqui tem uma dica com a Mikasa das temporadas passadas, que aqui, como ela está mais velha, algumas características dela mudaram, como por exemplo o olho ficou um pouco menor, e para quem está acompanhando o anime sabe que os personagens agora não estão muito felizes, então sempre são com cara um pouco mais triste, mais séria. E ela também mudou o seu corte de cabelo, que está bem menos volumoso, está muito parecido com um corte masculino, porém aquela sua franja no meio do rosto ainda continua, é bem característico dela e inclusive está maior, passando do olho. Uma dica que eu posso dar é que o cabelo dela ainda acompanha o formato da sua cabeça,
Então, mesmo que ela não esteja num ângulo mais comum, como de perfil ou de frente, podemos usar aquela estrutura guia que fizemos lá no começo para finalizar a sua cabeleira. Então, a partir do pescoço, vamos continuando o desenho sucessivamente em outras regiões da nossa personagem. E olha só que bacana a nossa técnica de desenhar bem de leve o primeiro rascunho, que é apenas para nos guiar. Agora, ele praticamente já sumiu do nosso desenho e a gente nem precisa apagar essas linhas anteriores. E o nosso rascunho final fica bem mais limpo e mais nítido. E isso economiza muito tempo. Não é uma dica bacana? Acho que isso merece seu like, então deixa aí seu like. Ele é totalmente gratuito e ajuda muito o vídeo. E depois de finalizar todos os detalhes mesmo, vamos fazer todos sem deixar nenhum agora, eu parto para a parte que necessita de ferramentas como um esquadro para fazer essas lanças trovão que são bem retas. Então eu deixo eles por último e eu prefiro usar um esquadro do que uma régua, porque uma régua na verdade é feita para medir, apenas isso, não é feita para riscar como os esquadros. E pessoal, olha como ficou o nosso esboço seguindo esse método em 3 passos que eu acabei de passar. Simples, rápido e fácil. E agora eu vou dar algumas dicas de como fazer o recalque e a line art, porque é o próximo passo antes da pintura final. Eu escolhi uma Canson A4 de 200 gramatura para fazer o meu desenho finalizado. Então eu prendi ele acima da minha folha de rascunho e prendi com 3 clips. E desloquei um pouquinho para a esquerda, porque eu queria centralizar melhor. E eu consigo fazer esse macete de deslocar um pouquinho o desenho e dar uma melhorada nele. E arrumar nesse aspecto. E eu venho com a minha mesa de luz que eu fiz aqui no canal, passando com a lapiseira 2B bem de leve, apenas nas linhas principais. E se você quiser saber mais como fazer esse recalque, passar o desenho a limpo, eu vou deixar um vídeo que eu falo com mais detalhes aqui na descrição. Se você ainda não viu, corre lá para não perder este conteúdo, beleza? Depois que eu faço grosso na mesa de luz, eu volto para a mesa convencional e passo alguns detalhes que eu não consegui pegar no recalque e meio que redesenho e completo esse esboço bem mais limpo. E assim eu parto para a line art, ou seja, o contorno, e aqui eu estou utilizando uma Nankin 05 e uma outra Nankin 01, que é para fazer os detalhes menores. E eu começo pelo rosto, mas aqui vai uma dica, que é você começar pelo lado oposto da sua mão dominante. Ou seja, se você for destro, você tem que começar pelo lado esquerdo, ou se você for canhoto, comece pelo lado direito, porque você não passa a sua mão sobre a tinta que você já passou. Inclusive, é bom usar uma folha por baixo da sua mão para ele não borrar o grafite. E isso são detalhes importantes, porque no final pode prejudicar a qualidade do seu desenho. E eu trabalho muito com a questão da pressão, que faz as linhas terem uma alternância de grosso e fino durante o traço do meu personagem. Então, por exemplo, lugares que são mais escuros, que tem linhas adjacentes, ou seja, as linhas que se cruzam, eu faço uma linha mais grossa usando esse método. E algumas linhas mais longas eu deixo ela um pouco mais fina. E isso traz um efeito bacana para o seu trabalho e também agrega muito no resultado final. Bom pessoal, era isso que eu queria passar para vocês neste vídeo. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E se te agregou, se te ajudou a melhorar em alguma coisinha, compartilhe com seus amigos, dá essa força para o canal, ajuda muito o vídeo a crescer e a ir para o maior número de pessoas possível, beleza? Se você quer ver esse desenho completo, eu já postei o Speed Draw, ou seja, o desenho acelerado, é bem curtinho o vídeo que eu faço com uma aquarela. E ficou muito bacana, vale a pena dar uma conferida lá, e o desenho com uma resolução maior também está lá no Instagram. Então me segue lá que eu posto praticamente todos os dias conteúdo. Então eu ficando por aqui e falou!